Queridos, nós vamos continuar falando a respeito do nosso tema destas 7 semanas de jejum e oração, ou seja, estamos falando sobre a estratégia de Satanás e queremos abordar hoje na igreja contemporânea e vamos falar um pouquinho a respeito dos aspectos culturais que envolve a adoração nos dias de hoje. E nós acabamos de tomar aqui emprestado aqui um texto bíblico muito especial que a gente tem compartilhado com os irmãos. Hoje nós vamos falar de 2 textos bem rapidamente para que você possa enriquecer a sua vida espiritual. Vamos começar lá por Efésios capítulo 6, os versículos de 16 a 18, tá bom? Desculpa, de 10 a 18, que fala sobre a armadura de Deus. O Felipe mencionou parte desse texto e logo depois nós vamos a respeito da organização e estrutura da igreja, porque hoje queremos falar a respeito de como Satanás, de maneira contemporânea, atual, ele está atacando exatamente a igreja e ele sempre demove a igreja do seu aspecto cultural, daquilo que foi uma herança de fé que nós recebemos desde a origem da história da igreja. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa acertar tudo isso. Vamos começar pelo texto de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 até 18. Vamos aproveitar aí a transparência, vamos ler. Eu sei que nós temos normalmente no Brasil aí, normalmente 5 versões diferentes, 8 no total. Não é? O Brasil é muito abençoado em versões da Bíblia, mas vamos aproveitar então Efésios 6, os versículos de 10 até 18. Já temos aí? Ok, vamos lá todos juntos? Vamos lá? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Esse é um texto muito lindo, muito precioso, que fala da batalha que nós enfrentamos. O verso 12, para mim, é um dos versos mais importantes de toda a Bíblia. A parte final dele, quando diz que nós temos... Volta no 12 para mim só, Felipe, só um instantinho. Vamos deixar o 12 aí. Depois nós vamos passar para o próximo texto. Aquela porção final do verso 12 que você pode encontrar, e diz assim, que na verdade nós temos que lutar contra hostes espirituais da maldade, diz a versão que eu tenho aqui nas mãos, nos lugares celestiais. A Nova Versão Internacional diz assim, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vamos de novo repetir, e para que haja sempre aprendizado na igreja. Eu estou aqui já há 22 anos, sempre repetindo essa mesma frase. Como aprendemos na semana passada, quais são os 2 lugares celestiais onde que forças espirituais das trevas atuam mais fortemente? É a mente do homem, onde Deus é adorado, e na igreja, onde Deus é adorado.
estes são os 2 lugares celestiais. Esse é o sentido da palavra, porque nos remete à ideia do santo do santo, o lugar santíssimo, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, e quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos confessar o nosso pecado a nenhum homem, nós vamos direto ao Pai. É por isso que o véu do templo foi rasgado. É uma figura para abolir, não é, a tendência judaizante que iria impregnar a igreja a respeito tanto do tabernáculo quanto do templo de Deus, onde só o sumo sacerdote podia ter acesso àquele lugar. Depois da morte e ressurreição de Cristo, todo cristão, pelo fato de ter o Espírito Santo de Deus dentro de si, agindo na sua vida, ele tem livre acesso à presença do Pai. Agora, onde Deus é adorado? Ele não é adorado mais em um lugar, como por exemplo, a mulher samaritana, como dissemos a semana passada, insistiu com Jesus. Senhor, olha, vocês dizem, judeus, que o lugar para adorar é lá em Jerusalém. No entanto, nossos ancestrais disseram que eu tenho que adorar junto desse poço que o nosso pai Jacó nos deu. E Jesus diz para ela, mulher, está chegando um tempo em que Deus será adorado em todos os lugares. Aliás, deixa eu te dizer, o tempo já chegou, porque ela estava diante do Messias, diante daquele que veio na plenitude do tempo. Agora, é no recôndito do coração do homem é que Deus é adorado. Então eu queria que você olhasse um pouquinho para o seu interior. Eu queria que você se lembrasse que Deus é adorado no íntimo do teu ser. Isto é algo muito sério e a gente não pode desprezar isto. O nosso coração é um trono de glória, onde Deus é adorado. E quando falamos de coração, estamos falando de mente, estamos falando realmente da mente humana. Porque a Bíblia, quando fala de coração, está expressando mente. Quando fala de mente, está falando de coração. Está falando do sentimento do ser humano. E todos nós temos que entender que nós temos dentro de nós um lugar realmente maravilhoso de adoração. E é por isso que eu gosto sempre de dizer, se você está agora aqui no culto, que nada roube a tua atenção. Que você não divida a sua atenção com ninguém. Sabe por quê? É desta forma que o maligno age na mente do ser humano. Às vezes ele está dentro da igreja e a mente dele está em outro lugar. Muitas vezes agora com os celulares a gente não tem mais como proibir. As pessoas ficam no celular, lê o texto bíblico, daqui a pouco passa pelo Facebook, pula do Facebook para outro canto. É o que nós estamos vendo hoje nos dias atuais. Isso é aquilo que é a estratégia do diabo. Porque ele não quer que Deus seja adorado na mente do homem. É por isso que as pessoas idolatram. É por isso que as pessoas consultam espíritos e demônios. É por isso que as pessoas estão adorando a árvore, o rio e tantas outras coisas. Porque no momento em que o homem faz isto, ele nega o lugar de Deus no lugar mais precioso que nós temos da nossa existência, que é a nossa mente. É por isso que num culto a gente tinha que começar orando dizendo, Deus, leve cativos os nossos pensamentos à tua presença. Senhor, não permita que eu fique confabulando com alguém, que eu fique conversando com alguém, que eu fique com meu coração voltado para ti, porque muitas vezes um momento como esse é um momento que o Senhor ministra o meu coração, o Senhor fala a minha mente, o Senhor satisfaz a minha alma. Então, quando falamos a respeito de estratégia de Satanás, Satanás cerca um culto, um estudo bíblico como esse, cheio de distração para a sua vida. E eu sei que agora mesmo muitos de vocês estão distraídos. E por que vocês estão distraídos? Por que vocês estão pensando em outras coisas? Por que vocês estão falando de outras coisas? É porque, na verdade, o diabo tem seduzido a mente de vocês. Parece que nós estamos acelerados demais. Nós não temos mais tempo para ouvir e raciocinar e dizer, puxa vida, a batalha maior que eu enfrento é na minha mente, onde Deus é adorado primordialmente. E é claro que depois é no ambiente de culto. O ambiente de culto é cercado de lutas grandes. Não é fácil se reunir aqui a cada semana. Como é difícil a gente poder fechar aquelas portas e dizer que tudo está em paz. Muitas pessoas não vêm num culto da noite porque não querem deixar os seus carros
distantes do templo, porque as ruas são escuras. Tudo isso são lutas que nós enfrentamos e que é uma reação do mundo em que vivemos contra as nossas mentes, para roubar a paz, para tirar de nós tudo aquilo que é mais precioso. Mas eu não digo isso só a respeito da igreja de hoje. Jesus Cristo, quando ministrava, estava cheio de distração na mente do povo. Tanto é que Jesus Cristo, ao contar as suas histórias, as suas parábolas, ele fazia questão, por exemplo, de pegando um homem, uma mulher, carregando um fardo de gravetos muito grande. Jesus Cristo vai dizer: ei, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, troquem os seus fardos. Por que Jesus Cristo usava a natureza para exemplificar? Para cativar a mente do homem a respeito da preciosidade que é a palavra de Deus. Se você se diz um cristão, mas você não valoriza a leitura bíblica, se você não presta atenção na mensagem, se sua mente vive sempre divagando enquanto você está no seu momento a sós com Deus, ou em qualquer lugar desse santuário, lembre-se que é exatamente esta contracultura que o maligno tem semeado nos dias atuais, para tirar do homem o maior privilégio que ele tem, é de adorar a Deus em espírito e em verdade, aqui na sua mente, que é um desafio gigantesco. Por isso que quando a gente estuda a história da igreja, os puritanos faziam templos onde que as pessoas ficavam um atrás da nuca do outro, eles não podiam olhar para trás, eles não podiam conversar com o seu vizinho, senão seria disciplinado. Esse radicalismo dos puritanos no mundo, não é? Exemplificava exatamente o zelo do Senhor, a preocupação de que naquele momento de culto você pudesse de fato adorar a Deus. Irmãos, quantas vezes eu estou pregando aqui, as pessoas estão conversando. É inacreditável, as pessoas estão conversando. Claro que eles estão passando a imagem para mim que estão falando a respeito do sermão, ou contra o sermão, pode ser. Mas irmãos, eu me lembro quando nós chegamos aqui, a gente tinha uma rampa de descida ali, e muitos dos nossos representantes comerciais sentavam naquele cantinho. Eu podia estar em qualquer canto da mensagem. Eles desciam para aquele corredor para atender o telefone porque não podiam perder uma venda. É incrível. É incrível como que a mente do ser humano ela se distrai. Ela não presta atenção. Quando nós falamos a respeito da estratégia de Satanás nos dias contemporâneos, não é? Atacando os princípios culturais da fé e da convicção, nós estamos falando exatamente disso. É interessante, houve um tempo na igreja que todo mundo tinha tinha um relógio que era um tipo de um despertador, que tinha agenda de telefone, etc. Era inacreditável, as pessoas o tempo todo lá olhando naquilo, e todo mundo fazia um bip de hora em hora. Eu já sabia quando tinha que começar e quando tinha que terminar, porque era moda. A Cássio lançou o bip, cada 15 minutos tocava aquele bip. Então a gente sabia de 15 em 15 minutos qual era a hora. Podia tirar o relógio da parede, porque tocou uma vez era 15 minutos, tocou de novo era 2, tocou de novo era 15 para alguma coisa, tocou de novo já era hora cheia. E tudo aquilo distraía. Eu me lembro que a igreja que eu pastoreava dizia: irmãos, deixa o relógio em casa, porque não pode tanto por tudo quanto é canto da igreja o tempo todo. Olha, mal sabia eu que hoje no mesmo relógio você tem um iPhone, um smartphone, e hoje muitas vezes esse aparelhinho está tirando atenção e culturalmente está atacando um princípio que sempre foi honrado pela igreja de Jesus Cristo, que é a pregação da palavra de Deus. Desde o tempo de Jesus era assim. Você vê a cultura judaica, como ela é forte até hoje. Ela mantém os mesmos princípios. Os homens entram acima dos 30 anos de idade, porque só aí é que o homem atinge a maioridade judaica. Só homens acima de 30 anos entram e eles vão ter 2h30 de culto. As mulheres e todos os jovens vão ficar atrás de uma treliça no fundo do santuário. Isso é a cultura judaica ortodoxa, porque o livro da lei vai ser lido. Há um respeito, há uma veneração. Mas hoje, irmãos, tudo isso mudou e a luta é muito grande. Eu gosto muito de piano,
Gosto muito de órgão. Nós temos um órgão aqui na igreja que é, na verdade, um dos órgãos mais importantes do mundo. Nós não temos ninguém para tocá-los, com as suas pedaleiras maravilhosas. Olha, aquele órgão, eu como pastor tenho preservado a duras custas, não é? Cuidado da manutenção, do zelo dele, porque eu sei que um dia esse órgão vai ser tocado de novo aqui. Claro que eu preciso de um organista realmente de mão cheia, que se prepare para poder entender tudo aquilo. Mas eu gosto de piano. E às vezes eu entro pelo corredor, depois de orar, lá no gabinete com os vice-presidentes, com os pastores, e eu ouço a música que está sendo tocada. E enquanto ela está sendo tocada, irmãos, parece que não existe nada de importante acontecendo na igreja. Todo mundo conversando, todo mundo falando entre si, os irmãos se abraçando. É interessante, nós perdemos o zelo de Deus. Nós perdemos o zelo de Deus, o carinho, o respeito pela casa do Senhor. E quantas vezes eu vejo, às vezes as meninas se esforçando para tocar uma canção, trazem o violino, a viola para tocar junto, e eu vejo que aquilo tudo não vale quase nada. Porque a gente nem se prepara para vir na igreja. Às vezes a gente está com uma roupa qualquer, a gente sai de lá e vem para cá. Toda vez que a gente vem para a igreja, a gente tem que se preparar para vir à igreja. A gente cuida da nossa higiene. A gente vai à casa do Senhor nosso Deus. A gente coloca a nossa melhor roupa. Mas hoje, irmãos, às vezes a gente passa cada vergonha aqui dentro, que só eu mesmo sei e digo: Senhor Deus, já eu me aposento, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Porque não existe mais respeito, não existe mais zelo. Eu não estou falando de uso, costume, eu não estou falando de radicalismo. Irmãos, eu estou falando a respeito de que, culturalmente, o maligno tem triunfado contra a igreja de Cristo Jesus. Tem triunfado, exatamente abstraindo de nós o que existe de melhor no culto. É o momento da mensagem. A mensagem ela tem que ser límpida, cristalina, bem comunicada, apesar dos pastores que a comunicam. Um texto bíblico é precioso, é uma recomendação de Deus para a tua vida. Você marca com marca-página aquele texto, você volta na semana a ler aquilo, recordar do que foi pregado, porque isto é o que você experimentou de culto. A ação de Satanás hoje é contra a nossa mente. É a mente nossa que passa por inúmeras perturbações. Muitas vezes estamos aqui já negociando com o dia de amanhã, com tudo que nós temos que fazer, e perdemos a oportunidade. Olha um momento de oração, quando eu entrei aqui eu vi aquele último grupo reunido ali naquele cantinho. Eu falei, olha como é preciosa a comunhão dos irmãos. Um irmão ouvindo o outro, compartilhando a vida, fazendo seus pedidos de oração, terminando um período de jejum nesse dia, para sair correndo daqui com um pretexto, tomar um chá, uma bolacha ali. Tudo isso transpira a glória do Senhor nosso Deus. Mas eu tenho que estar muito atento na minha mente, porque senão a minha mente, a mesma que me trouxe aqui, me leva longe daqui. Por isso que a gente tem que dizer, Senhor Deus, leva cativo os meus pensamentos, eu quero prestar atenção, eu quero absorver a lição, eu quero aplicar na minha vida o que eu estou ouvindo. Então, parece que nesse verso 12, quando ele diz que a maior atividade nossa é da ação de hoste espiritual de trevas no plural, e ela está no plural exatamente para exemplificar que o ataque é contra o corpo, a alma e o espírito. A mesma ideia da trindade que se manifesta através da mente do homem, ele alcança o homem na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Eu tenho que subjugar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, para que eu esteja realmente me defendendo de todas as hostes do mal, que tenta desviar a atenção mais preciosa no que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus que é espada, que penetra no íntimo do nosso ser.
Então a gente precisa dizer: Deus, fale ao meu coração. É uma expressão para dizer que a tua espada penetre intimamente no meu ser. Fale a minha alma, Senhor, porque sem a tua palavra eu me corrompo. Sem a tua palavra a minha vida vai estar destruída, mas com a tua palavra agindo no meu ser e a minha mente absorvendo a tua palavra, eu serei comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, porque eu ouvi e apliquei no meu coração. Esse exercício é realmente o maior ataque de Satanás contra nós. Ele investe exatamente nisto. Então é por isso que as atrações e as abstrações mentais, elas são as mais fortes possíveis. Então veja só, no culto de domingo passado, né? Então já me preparando para hoje, eu estava analisando o culto como um todo, né? Eu sou pastor, a maioria do tempo eu estou aqui na frente, não é? Eu tenho um chamado de Deus e o meu chamado é tanto para louvar a Deus. Hoje eu faço menos isso do que fazia no passado, não é? E pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado dessa maneira, não é? Então eu procuro sempre estar aqui, louvando a Deus e pregando a palavra, louvando a Deus e pregando a palavra, sempre na minha vida. Eu faço isso desde que sou pastor, desde lá de trás. Sempre foi o meu chamado, eu não posso abrir mão dele. Mas é interessante quando a gente tem um culto cantado, né? Então, por exemplo, eu vou para um lugar e eu fico então prestando atenção. Eu fico percebendo como que as pessoas vão se abstraindo de tudo que está sendo falado. Muitas vezes embalado pelo ritmo, muitas vezes pela letra da música. A mente das pessoas vão vagueando, elas vão vagueando. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Por isso que a gente tem que realmente prestar muita atenção naquilo que está acontecendo aqui na frente e realmente me abster de qualquer tipo de distração. Porque muitas vezes Deus quer falar de maneira especial e individual ao coração nosso. E naquele momento muitas vezes eu estou abstraído disto. Não é? Muitas vezes conversando com alguém passando, fica muito difícil tudo isto. E quanto mais pessoas colocarmos nesse santuário, mais vai ter motivos de distrações e abstrações. Então é por isso que a gente tem que entrar no culto dizendo: Senhor Deus, eu quero realmente colocar o meu coração para te louvar e te adorar, porque eu preciso te adorar em espírito e em verdade. Lá está o líder do louvor, ele está nos conduzindo nesse louvor, nesta adoração. Eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. E se alguma coisa tentar me distrair, eu corrijo a rota e digo: Senhor Deus, continue a falar ao meu coração. Chegou o momento da mensagem, eu abro a minha Bíblia e digo: Senhor Deus, fale ao meu coração agora. Eu quero entender os teus desígnios, eu quero entender a tua vontade. E quando a minha mente começa a fugir, eu digo: Senhor Deus, me ajuda. Eu preciso voltar para o texto, a gente volta para ali. Nesses últimos domingos a gente tem colocado os cultos da igreja também no Facebook, né? Simplesmente para sondar um território. Então a gente percebe o seguinte: enquanto está se louvando, nós temos 300 pessoas assistindo o culto. Quando o pastor pega a palavra, diminui pela metade. Daqui a pouco volta a subir de novo. A gente não sabe explicar por que as pessoas se desconectaram. Porque a impressão que eu tenho é que culturalmente a igreja não se reúne mais ao redor da palavra de Deus. A igreja se reúne simplesmente para cantar. Agora a centralidade do culto está na pregação. É por isso que o púlpito fica geralmente no meio de um santuário. Porque é a centralidade. Claro que precisamos adorar a Deus. Eu sei que você adora a Deus todos os dias, na sua casa, onde você estiver. Mas como nós temos um culto público marcado, esse é o momento que nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. E é nesse momento que a Bíblia diz e se cumpre, que Deus habita nos louvores do seu povo. Então a presença de Deus se faz sentida. Mas a centralidade da igreja está no púlpito sempre. E muitas vezes esse é um lugar muitas vezes desprezados pela nossa mente, porque estamos tão acelerados, estamos tentando pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, que não dá para entender, não é? Não dá para entender. Outro dia o pessoal disse assim: pastor, repara no culto de domingo, veja como esse irmãozinho saiu do templo.
Então, vamos lá assistir esse culto. Vamos lá assistir o culto. Vamos ver a movimentação. Irmãos, quando é duro assistir culto de igreja, sem pipoca, sem Coca-Cola e assistir na tela. Mas quando você acelera, quando você vê a movimentação, a gente diz claramente assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Porque no momento mais importante, as pessoas se abstraem de tudo isto. Claro que tem uns que têm bexiga solta, não é? Na escola vai na hora do intervalo no banheiro, mas aqui na igreja tem que ir 5 vezes durante o culto. Não é? É um problema, né? Nós vamos trazer um urologista para cuidar deles. Mas irmãos, eu estou exemplificando para dizer o seguinte, que isso não pode acontecer com você, sabe? Porque você ama jejum, oração. Você é um guerreiro, uma guerreira. Lembre o que eu estou falando. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida sobre a face da terra, porque a maioria dos crentes são medíocres hoje, são medianos. A palavra medíocre não é feia, viu, irmãos? Tá? Eu não falaria uma palavra feia daqui da frente. A maioria dos crentes são medíocres, são medianos. Eu quero que você seja alguém que esteja acima da curva, acima do viés normal, da normalidade do crente. São pessoas que realmente entendem, eu estou aqui, é um período curto de tempo, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para adorar a Deus. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou adorar a Deus, eu vou aprender com Deus. E ponto final. É muito gostoso a gente ver isso no coração das pessoas, porque a ação do diabo contra a igreja passa por esses aspectos culturais. É a maneira com que nós recebemos o culto, a centralidade do culto, a maneira de cultuar. Veja só, numa igreja como a nossa, quase tudo é pensado para trazer o bem-estar a todos. Então, quando entramos aqui, nós poderíamos ter colocado o púlpito lá onde tem o hidrante. Aí você imagina que nós colocaríamos mais pessoas, uma atrás da outra, uma multidão com a cabecinha um atrás do outro. Mas por outro lado a gente diz assim, o dia que a gente colocar 1.400 e poucas pessoas nesse lugar, você imagina a situação. Depois de um período curto de tempo, uma pessoa vendo a nuca da outra e as abstrações todas, naturalmente esse negócio não vai dar certo. A pessoa vai se sentir alienada do culto, fora do culto e etc. Bom, então vamos inverter. Então, eu cheguei a passar aqui 5 meses tirando medida, quando tudo isso era escombro, quando aqui tudo era um terreno vazio, cheio de entulho, tirando medida, colocando pregos nas paredes, nas colunas, esticando linhas, pegando o laser point, apontando, vendo inclinação, que tipo de inclinação que a gente tinha que ter até aqui. E eu me lembro que um dia um dos irmãos mais antigos da igreja viu eu fazendo tudo isso, todas aquelas linhas esticadas, todas as linhas esticadas de barbante por tudo quanto era lugar, e ele disse, pastor, que loucura que é essa? O que você está fazendo, pastor? E ele disse assim, pastor, no meu tempo, a gente se reunia nessa igreja num salãozinho, não é? De 10 por 22, pastor, era muito bom. Eu disse, mas o grande desafio nosso é que a gente quer colocar 1.460 cadeiras aqui dentro, não é fácil. Não é fácil. E a gente está pensando numa coisa que seja mais ou menos assim, que um não tire muito a atenção do outro, que a gente esteja mais próximo possível. Falou, mas pastor, quem sentar lá no fundo vai ser difícil ver um objeto na sua mão. Não, nós vamos um dia ter câmeras, nós vamos filmar e essas pessoas vão olhar no telão e vão poder ver um pequeno objeto na minha mão. E quando a gente faz tudo isto, o que a gente está tentando dizer para aquele irmão, quando a gente entrou aqui, era mais ou menos o seguinte, o momento mais importante do culto serão estes, louvor e adoração e o momento da mensagem. Eu sei que a gente faz outras coisas no culto, mas esses serão os momentos melhores e eles são importantes para nós. E eu preciso cuidar desse aspecto. Por quê? Porque mesmo fazendo tudo isto,
eu perdi, só na minha explanação, segundo os estudiosos, 20% de vocês já não estão acompanhando o meu raciocínio mais. Vocês estão pensando em outra coisa. Quantas vezes diminuímos a intensidade de luz, porque o fato de estarmos um do lado do outro e um vendo o outro, muitas vezes o irmão mexe no nariz, levanta, abre a boca, quem está do lado consegue visualizar. Então a gente diminui a carga de luz, para que todo mundo preste atenção na frente, para que as pessoas que nos assistem pela internet não percam de vista aquilo que é o mais importante, louvor, adoração e pregação. Essa é a ideia. Mas nós temos alguém que conspira contra tudo isto. É o diabo. Ele conspira contra tudo isto. Eu queria que você chegasse aqui meia hora antes de começar o culto, para ver que tumulto que a gente causa nesse bairro. O entra e sai de carro, às vezes em determinados momentos, 20 minutos antes de começar o culto, já está o estacionamento todo lotado. E aí você vê cenas se repetindo, os casais que chegam para a igreja, mas já brigaram no elevador, já discutiram por causa de horário. Homem sempre tem pavio curto, né? Se for sanguíneo ou colérico, anotação para os jovens aí, não é? Sempre vão dizer o seguinte: se eu tiver que chegar 1 minuto atrasado, eu não vou na igreja. E a mulher tem que fazer a chapinha ainda. Ela está procurando o sapato. Eu tenho certeza que o sapato estava aqui. Acho que foi o cachorro que levou embora. A luta que conspira contra a gente é muito grande. É muito grande. E a gente não tem ideia. Na ceia passada, tivemos lá perto do posto de gasolina, lá perto do rapaz da bateria, lá o Pica-Pau, 5 carros com vidro estourado. Você imagina alguém vir aqui para adorar, quando volta lá, 5 carros com vidro estourado. O pessoal da segurança não consegue ir lá longe, não dá para chegar. Mesmo o carro, a moto dando volta, não dá. Felizmente aconteceu aquilo. Foi muito triste, não é? Aquele irmão vai ter um trabalho tremendo agora nessa semana para recompor, não é? Mesmo com seguro, acionar seguro, trocar vidro e tudo aquilo, não é? Difícil, né? Faz mais ou menos 1 ano e meio, uma senhora comprou um carro novinho, um EcoSport lindo, branco por dentro e por fora. Quando ela voltou para pegar o carro, se não é o filho dar uma olhada, tinham levado 2 pneus laterais que estavam perto da calçada. Estava lá um carro com 2 macacos erguidos e com 2 rodas, e ela entrou e ligou o carro. Se o filho não grita, daria uma tremenda dor de cabeça. Ela voltou com lágrimas nos olhos e disse: pastor, meu carro é novinho. E a gente vê que a luta é muito grande. Tudo é embaraço para a gente chegar aqui nesse lugar. Por quê? Porque o diabo sabe que quando a igreja está reunida, e é isso que eu quero que você entenda, o poder das trevas, as hostes espirituais do mal, elas são obrigadas a bater em retirada dessa região. Porque o povo de Deus está reunido. Não há comunhão entre trevas e luz. O mundo jaz no maligno, porém a Bíblia diz que nós somos de Deus. Há uma diferença brutal nisto. Então é por isso que o maligno sempre conspira contra aquilo que a gente chama da cultura de igreja, de a gente sentar numa cadeira dessa e a gente poder realmente adorar a Deus em espírito e em verdade. As lutas, elas vêm durante a semana. Muitas perdas nós temos durante a semana que pesam num culto de domingo, porque a luta é muito grande. E isso não vai cessar. A Bíblia diz que para um cristão genuíno só existe realmente vida eterna e perseguição. A luta é muito grande. O Evangelho de Cristo é de renúncia, é caminho estreito, é tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo. É um desafio. E poucos são os que entram por essa porta. Mas há uma conspiração contra tudo isto. Há uma conspiração e a gente tem que cuidar muito disto. Por isso que a gente multiplica grupos de oração. O que eles fazem? Eles oram em favor da igreja. Eles oram em favor aos membros da igreja. Eles oram pedindo a bênção de Deus sobre este lugar.
sobre uma reunião como essa, onde que recebemos com honra os seus envelopes com os seus pedidos de oração nestas 7 semanas de jejum e oração. Para nós é muito importante. Eu tenho que cercar a ambiência da nossa vida de tudo isto. E isso não é uma tarefa nada fácil. Não é nada fácil. Para a maioria das pessoas que estão aqui, o que importa é o próximo domingo, mas a maioria dos membros dessa igreja não sabe o que acontece aqui durante uma semana. Quais são as lutas que a gente enfrenta? Quais as decisões que a gente tem que tomar a cada dia aqui? Muitas vezes a pessoa entra e sai do santuário, não conhece nenhuma outra área da igreja. Para ela não existe realmente uma estrutura montada para tudo isso. E quando a gente chega e vê uma classe que você acabou de comprar os berços para fazer berçário 1 e 2, e aí de novo chegam as irmãs e diz: pastor, olha, foi planejado para ter 20 bebês, nós já passamos 25 bebês em cada classe. Eu falei: vou comprar beliche, né? Vou comprar beliche, vamos colocar bebê no 1º, 2º e 3º andar. Vamos dar um jeito aí, porque não foi planejado, a gente sempre está atrás. Então pronto, muda todo o plano de novo. Meu Deus, onde que a gente vai fazer tudo isso? Aquilo que era grande ficou pequeno. É uma luta grande. É uma luta grande. Irmãos, durante a semana a gente visita pessoas, a gente sepulta pessoas, a gente aconselha pessoas. É uma luta gigantesca. A luta é exatamente para pesar naquilo que é celebração. E é por isso que a gente tem que andar rápido durante a semana para trabalhar o que precisamos trabalhar. Porque a luta não é fácil. A luta, ela é muito pesada. Essas são as características de Satanás agindo contra os lugares celestes. Ele não pode estar aqui. Ele não estava sentado perto de você enquanto você fazia o seu pedido. Ele não pode estar aqui. Não há comunhão de trevas com luz, luz com trevas. E essa igreja não vai fazer shows aqui do diabo. O culto que tem que ser dado a Deus, eu vou agora começar a entrevistar o diabo. De onde você veio? Vim da macumba, vim da encruzilhada. Você imagina se eu der o microfone para o diabo, né? Você entende? Você entende o que é lugar santíssimo? O que é lugar santíssimo? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Isso é muito sério. Porque eu estou falando da sua saúde espiritual, da sua saúde física, da sua saúde mental. Eu estou falando de você, corpo, alma e espírito. E é contra isso que o diabo está tentando sempre se levantar contra. Nós não podemos ser ingênuos. Nós já fomos alistados para a batalha desde o dia da conversão. E não temos que lutar contra pessoas. Temos que lutar com hostes, potestades, príncipe de trevas, hostes que agem nos lugares celestes. Então tem que começar por nós ter discernimento espiritual, para que a gente possa viver, porque o mundo não é fácil, o desafio ainda é gigante, e fazer igreja ainda é mais difícil ainda, é muito mais difícil. Essa semana, de novo conseguiram colocar uma macumba em cima do telhado da igreja. Os caras são gato. E aí a turma ligou e disse: pastor, eu estou aqui do meu prédio, porque a gente tem bons vizinhos que ficam sempre olhando para nós. Pastor, eu estou aqui do meu prédio, eu tenho uma ligeira impressão que tem ali, não é? Uma baciazinha, tem ali uma bacia de barro, tem uma farofa, tem um frango. E está em cima do telhado da igreja. Eu falei: será que puseram feijão? Porque hoje não precisa, né? Porque o tempo está tão difícil, né? Que despacho de macumba já faz com caldo quinor, né, irmãos? E nem pode pôr feijão também, porque está caro demais, né, irmãos? Aí eu falei para a vizinha, que na verdade não é crente, é uma pessoa católica, mas está sempre... Ela está lavando louça e ela vê nossa igreja. Ela vê tudo, né? Me lembro quando os rapazes estavam dormindo, enganando a gente aqui em cima, ela ligou e disse assim: pastor, os funcionários estão dormindo lá em cima, enquanto vocês estão pagando o horário deles. Foi uma experiência legal, né?
Aí a gente saiu lá pela sala dos pastores, lá fui bem devagarzinho, deu um susto neles. Eles quase morreram, irmãos, quase morreram. Então a gente tem muitos informantes, né? Os nossos vizinhos fazem monitoramento 24 horas por dia. É uma bênção essa igreja, irmãos. É uma bênção essa igreja. Mas o que eu falei para essa vizinha? Fica tranquila, porque todo o mal que se fizer contra a igreja de Jesus Cristo, ela não vai prevalecer. Porque o Senhor desta igreja é o nosso Deus. Mas às vezes a macumba está na nossa cabeça, me perdoe usar a expressão, nós estamos debaixo do teto, e Deus te chamou para você ser abençoado a cada culto, mas infelizmente a tua mente e o teu coração está longe daqui. Os teus pensamentos estão longe daqui quando se louva a Deus. Os seus pensamentos estão longe quando Deus está sendo exemplificado através de uma oração, irmãos. Ô irmãos, olha, se quer me deixar bravo é alguém orando e gente falando. Meu Deus do céu. Para mim é o limite da limite, né, de todo o meu temperamento. Como pode alguém estar orando ao Deus vivo? Uma oração pública e as pessoas estarem dispersas. Então aí é que se cumpre a palavra de Deus que diz, é por isso que vocês têm no meio de vocês pessoas doentes, pessoas enfermas espiritualmente. Por quê? Porque o coração, a mente dessas pessoas estão sendo contra-atacada por toda essa pressão demoníaca e essa pessoa cedeu às hostes espirituais da maldade. Me lembro, anos atrás, lá no templo antigo, que eu tinha um garoto que ele sentou bem na galeria e ele colocou a cabeça na grade. Naquele tempo a gente tinha uma grade, não tinha vidro ainda lá. Ele colocou a cabeça lá e provavelmente, aparentemente estava dormindo. E o pai do lado, muito aborrecido. Quando terminou o culto, aquele pai veio falar, pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu peço para o meu filho para ele vir na igreja, para ele prestar atenção no culto, para ele adorar a Deus, para ele ouvir a mensagem, porque isso tudo é coisa importante. E pastor, hoje ele estava como dormindo. O pastor viu, eu vi. Eu vi que ele não estava nem aí, né? E o rapaz do lado, né? Rapaz do lado, coitado. Quando a gente conversou, eu orei por aquele rapaz e tudo mais, eu fui para casa imaginando, naquele auditório que nós tínhamos naquela ocasião de 620 pessoas, quantos naquele culto da manhã cultuaram a Deus em espírito e em verdade, receberam a mensagem como vinda de Deus para o seu coração e para a sua vida. Quantos? Irmãos, eu nunca fiz conta, porque eu tenho medo delas, porque muitas vezes Deus diz de novo para nós, eu estou cansado dos seus ajuntamentos, vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. Vocês vêm para adorar a Deus, mas no entanto, o maligno de vocês já estão prevalecendo contra a vida de vocês. Porque vocês vêm para cá, o coração seu não está aqui. Muitas vezes uma pessoa, um homem, uma palavra que é dita rouba toda a tua atenção, tira o teu pensamento daquilo que importa para Deus, que é genuína adoração a Deus. Entre Marta e Maria, nós estamos ficando com Marta. Nós queremos fazer coisas na casa de Deus. E nós esquecemos de ser um adorador. Nós queremos fazer um monte de atividade na igreja e nos esquecemos que o maior privilégio nós já temos de adorar a Deus em espírito e em verdade, receber a sua palavra. Tem pessoas que me procuram e dizem, pastor, eu preciso fazer alguma coisa na igreja, porque senão eu não consigo ficar na igreja, pastor. Eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir útil e tudo mais. Eu digo, no meu coração, eu daria tudo da minha vida para voltar a ser ovelha. Eu daria tudo. Eu sei que já eu me aposento, eu volto a sentar aí. E vou aprender. E vou cultuar Deus. E vai ser muito bom para mim. Porque já faz muito tempo em que eu tenho que me preocupar com 4 ou 5 sermões por semana. Não é fácil.
E quantas vezes eu estou ali fazendo sermão e o maligno me coloca um telefone tocando, uma distração e tanta coisa para tirar meu foco. E depois o WhatsApp, irmãos, a gente tem vontade de pegar um martelo. Nem vou falar o que eu vou, mas dá vontade. Sabe por quê? Porque parece que o ataque de Satanás é contra a gente. É contra esse lugar que eu sei que nunca pôde ser acabado, ele está improvisado, mas isso não é o mais importante para nós. É um lugar que às vezes está frio demais, outras vezes está calor, tudo isso é distração. Gente se abanando com um boletim na mão é distração. Tem um monte de distração. Tudo isso é verdadeiro, mas para um genuíno adorador ele consegue discernir o que é o culto prestado a Deus e o que é a sua humanidade. E quando eu penso dos povos que são hoje perseguidos por causa da palavra de Deus, alguns milhões de chineses gostaria de estar sentado no teu lugar e com toda a liberdade adorar a Deus, ler a sua palavra, carregar a sua palavra e poder ouvir uma mensagem em alto e bom som. Mas eles estão impedidos. Eles estão impedidos. E a minha geração é uma geração diferente da geração atual. Eu sou da geração que você atravessava a fronteira da União Soviética para pegar uma Bíblia e rasgá-la em milhares de páginas, para dizer para os nossos irmãos comunistas de que a Bíblia existia e que Deus tinha deixado o livro dele. E quantas vezes aquelas pessoas dobravam em quatro aquele pedaço de papel e colocavam na sua carteira para dizer para alguém que a palavra de Deus de fato existia. Hoje temos a palavra de Deus no computador, no smartphone, em papel, em todo lugar. E no entanto, a gente não repousa mais o nosso coração naquilo que é a palavra de Deus. E por isso a estratégia de Satanás na igreja contemporânea, ela envolve todos esses aspectos culturais. Tudo que fazemos numa igreja existe um motivo para ser. Porque nós recebemos uma herança de fé. E nós não estamos adorando uma herança de fé, nós estamos adorando a Deus. Mas são as formas bonitas que Deus nos dá para poder realmente entender a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Vocês não imaginam para Deus quando os microfones são colocados aqui para que um coral cante, um coral jovem da igreja cante, quando pessoas estão dispondo do seu tempo para se dedicar a adorar a Deus na casa de Deus. Como essas pessoas são abençoadas pelo Deus Altíssimo, porque Deus habita no louvor do seu povo. Deus vê o ensaio, Deus vê a vida, Deus vê a apresentação. Como tudo isso é santo, como tudo isso é sagrado. Eu fico imaginando a responsabilidade de alguém que toca um violão como este. Como que ele tem que se preparar para isto? Não poderíamos ter aqui nenhum adorador, nenhum levita aqui na frente que não gastasse por dia no mínimo 2 horas com o seu instrumento. Porque as suas mãos foram separadas, os seus dons e seus talentos foram realmente separados para isto. Como eu fiquei contente de olhar para lá e ver o Luca na bateria. Geralmente a bateria é desprezada, né? A gente tem mais teclado, mais cordas na igreja. Olha, eu fico imaginando se eu como pastor deixasse de ler a Bíblia por um dia. Se eu deixasse de orar a Deus por um dia, o que seria da minha vida? O que seria de alguém que canta se não estivesse fazendo curso para que a sua voz fosse melhor? Se há qualquer abstração, faria o melhor, porque Deus só merece o melhor.
A gente não pode entrar ali por aquelas escadas como crianças que se apresentam algumas vezes no ano diante da igreja. O coro infantil é simplesmente uma oportunidade para as crianças se apresentar. Mas nós adultos não. Nós nos preparamos para isso tudo. Nós queremos estar na casa de Deus. Eu deixei uma igreja e fui embora porque a equipe de louvor, quando eu ia começar a pregar, eles iam tudo para fora da igreja para bater papo. E não podia bulir naqueles santos jovens. Sabe por quê? Eles eram filhos dos fundadores da igreja. Irmãos, fui embora daquele lugar para nunca mais voltar. Meu Deus do céu, que Deus nos livre de fogo estranho no altar de Deus. Porque o maligno conspira contra esse lugar. E é claro que hoje vocês estão aqui e me ouvem. Eu prometo terminar agora porque já está no horário já. Mas quantas vezes eu venho aqui e sento exatamente nesse cantinho aqui. Sento aqui nessa pedra. Não tem ninguém aqui. Tudo escuro. Eu pego a lista dos membros da igreja, pego no meu colo e digo: Senhor Deus, abençoe esse povo, onde eles estiverem agora, no colégio, no serviço, andando de avião, de metrô. Pai de amor, abençoa o teu povo, cuida do seu povo. Pai, eu estou aqui, e se a tua palavra diz que o pardal andorinha achou um cantinho para si, Senhor, eu já encontrei um cantinho para mim, é esse aqui. Porque, Pai, nada tem valor para a minha vida mais do que o teu povo, aquele que o Senhor me deu para cuidar. Sou responsável por eles. Eu tenho que cuidar, eu tenho que cercar a vida deles de oração. É interessante você estar aqui no lugar sozinho, com tudo isso apagado e um monte de cadeira na tua frente. Mas como é gostoso você se levantar daqui e andar nos meios de corredores uma por uma e dizendo: Deus, abençoa as pessoas que virão te cultuar neste final de semana. Que ao entrarem por aquelas portas todo o peso do mal caia de sobre os seus ombros. E que o Senhor abençoe este povo maravilhoso. Quantas vezes andando por determinados lugares aqui, a gente sente até opressão demoníaca mesmo. É uma batalha, é uma luta. Irmãos, os irmãos que arrumam a cadeira nesse lugar, irmãos, sabe o que é? É zelo de dizer assim: irmãos, olha, pega a cadeira, coloca no lugar, eles têm que apontar para a direção do pastor. Então está certinho aqui, eu consigo fugir dessa, daquela, fica todo mundo na minha frente, eu consigo ver tudo direitinho. Mas quando coloca no lugar, com a sua luvinha na mão, diz assim: Deus, abençoe a tua igreja, o teu povo que vai sentar aqui. Isso é repetido, 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 porque a lucidez nos leva a entender que a maior estratégia do mal é contra a mente do ser humano e esse lugar onde Deus é adorado. Ah, se o diabo puder nos dividir. Ah, se o diabo puder erguer muros entre nós. Ah, se o diabo puder colocar toda espécie de maledicência no nosso meio, como ele ri, como ele adora um ambiente como este. Porque ele sabe que uma casa dividida não prevalece. Mas sou eu e você que somos os adoradores, então tem que ter preparação. Você vai vir para a casa do Senhor? Vai lá, toma um banho, conversa com Deus no chuveiro. Não é? Você gosta de cantar no chuveiro? Louve a Deus, mas diz: Deus, estou indo para a tua casa agora, Senhor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor fale ao meu coração. Estou levando a criançada para lá. Deus, toca no coração dos meus filhos. Pode pregar no banheiro. Fecha o box, prega no banheiro. Vai lá, veste a sua melhor roupa, porque você vai se encontrar com o Rei dos Reis. Não venha para a igreja cheirando coxinha frita.
pastor está exagerando. Porque Deus só merece o melhor de nós. Deus não merece qualquer coisa. Ah, pastor, mas Deus olha para o coração, Ele não olha para as vestes e tudo. Essa é a desculpa de todo mundo que já foi influenciado pelo diabo. Porque se eu marcasse um encontro aqui com Michel Temer e dissesse você vai se encontrar com o presidente, você viria cheirando coxinha? Não, com certeza não. Se para uma autoridade humana você faz isto, quanto mais com a maior autoridade que está sobre a sua cabeça, que é o Senhor nosso Deus. É por isso que a Bíblia diz, guardei o meu pé quando entrei na tua casa. Eu vejo isso muito em jogo de futebol, né? O camarada tem que entrar no campo com o pé direito e fazer o sinal da cruz. Você já viu isso? Cada vez que eu vejo, eu digo assim, eu não vejo ninguém entrando por aquela porta com o pé direito e fazendo o sinal da cruz. Mas seria uma boa lembrança. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que cuidar da minha conduta, da minha vida, para que quando eu chegar aqui para adorar a Deus, eu faça isto em espírito e em verdade. Todo o meu ser adorando a Deus de todo o coração. Eu quero concluir, eu conto sempre uma história. Muitos anos atrás eu estava no Camboja, trabalhando para uma missão americana e surgiu uma oportunidade de eu conhecer um cambodiano legítimo, um homem que estava já chegando aos seus 100 anos. E eu fui visitá-lo. A história daqueles homens nas montanhas eram as mais conhecidas. Todas as escolas contavam histórias incríveis a respeito daquele homem. E eu fui conhecê-lo. E a primeira coisa que ele disse para mim é que eu era bem-vindo, mas que a fé dele era shintoísta e que eu era um cristão e que seria muito honroso que a gente não discutisse fé naquele momento. Eu achei muito justo, até gostaria de compartilhar e falar de Jesus, mas imediatamente aquele homem já fechou a porta para tudo isto. Tomamos o chá. Eu nunca tinha tomado chá de violeta. A florzinha mesmo, violeta, não é? Nunca tinha. Dá um sono, irmãos, que eu vou te falar. Mas tudo bem, isso aí eu dormi na volta. Mas eu perguntei para ele, será que o senhor podia dizer para mim, o que você acha de nós, os cristãos? Só para que eu saiba, diante dos seus olhos, o senhor que é um homem vivido, uma lenda viva, o que o senhor acha da gente? Seria muito importante para mim. Eu não estou discutindo fé com o senhor, eu só queria que o senhor dissesse para nós o que o senhor pensa de nós. E aquele homem disse assim, você quer saber mesmo? Eu acho você um homem muito corajoso de querer saber isto. E ele disse, eu gosto de pessoas corajosas. Eu disse, conta para mim, eu estou aqui para ouvir. E havia momentos que a minha intérprete, uma moça de 30 anos de idade, ela ficava corada. Porque no fundo, ela não queria dizer aquilo. Mas eu dizia para ela, menina, traduza direitinho. Eu quero ouvir tudo. Ele falou um bocado de coisa. Quem sabe uma outra vez eu conto para vocês, não é? Os 8 itens que ele falou de nós cristãos, mas eu quero falar de 2 só hoje, para a gente ir embora. Ele disse assim, já li o livro de vocês e tenho que admitir que o dia que vocês viverem este livro, eu me torno um cristão. O dia que vocês viverem o que está escrito aí, eu me torno um cristão. Eu não vejo isso. Uma outra coisa que ele falou que me marcou, ele falou, como que vocês cristãos, tendo um Deus invisível, um Deus que é todo poderoso, um Deus que está em todo lugar, como vocês não praticam a solitude diante desse Deus? Como vocês não podem meditar no livro que ele escreveu para vocês?
E a gente tem que admitir que aquele homem está certo. Somos especialistas em imprimir Bíblias, e nesse ano de novo a Bíblia vai ser o livro mais publicado no mundo, mas o livro talvez menos lido. Talvez a gente não leia um texto e simplesmente fique na nossa cama praticando a solitude diante de Deus. Deus, fale ao meu coração. Este salmo bíblico é tão precioso. Eu quero sentir a tua presença aqui na minha cama, Senhor. Nós não fazemos isto mais. Nós estamos vivendo o que Augusto Cury, ele disse, nós somos vítima da síndrome do pensamento acelerado. Nós temos que pensar em 1000 coisas e não temos tempo mais para a solitude na presença de Deus. Só você e Deus. E talvez alguém diga assim, pastor, onde que você descobriu isso aí? Eu vou dizer para você. Quantas vezes a gente faz no retiro de pré-adolescentes, adolescentes e jovens, o tempo a sós com Deus. A gente está produzindo solitude na vida dos nossos jovens. Irmãos, eles sempre levam um companheiro para ficar batendo papo. Eles não conseguem fazer uma oração que dure mais do que 5 minutos. Porque todos eles já estão vitimados pela síndrome do pensamento acelerado. E principalmente agora, as gerações X, Y e Z, que a gente já estudou na igreja, estes têm que fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, senão eles não se sentem vivos e atuantes no mundo. E nós estamos perdendo a coisa mais linda, que foi o que os grandes homens de Deus fizeram. Você sabe por que o povo de Deus passou basicamente 30 anos em Cádiz Barneia, entre a saída do Egito e chegada na Terra Prometida? Porque Deus colocou eles em Cádiz Barneia, para que eles pudessem subir nos altos montes, e realmente repensar quem era o seu Deus, para poder entrar na Terra Prometida, para refazer todos os seus sonhos. Em 30 anos eles se tornariam temíveis por todos os povos, eles seriam temidos, porque eles se multiplicavam numa velocidade inacreditável. Saíram do Egito, um pouco mais de 1 milhão de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. 30 anos parado no mesmo lugar, sem televisão, só fazendo filho, ele já estava ultrapassando os 3,5 milhões de pessoas. Eles tinham que olhar para a sua roupa e dizer, Senhor, estamos 30 anos no mesmo lugar e a roupa não ficou velha, o sapato não mudou, tudo foi perfeito, o Senhor cuidou de nós, o maná veio 30 anos, com perfeição todas as manhãs, junto com o orvalho. O que Deus fez é tirar o povo do Egito, mas Deus levou 30 anos em Cádiz Barneia para tirar o Egito de dentro do povo. O que eu estou tentando dizer para vocês é assim, o inimigo das nossas almas, ele quer que o Egito fique dentro de nós. E a gente só tira o Egito de dentro de nós quando eu medito na palavra de Deus, eu tenho tempo a sós com Deus. Quando eu venho aqui para adorá-lo, eu digo, Senhor Deus, leve cativo os meus pensamentos. Eu quero prestar atenção no louvor, na adoração. Eu quero adorar ao lado dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu sei que o Senhor habita, há uma nuvem que desce quando nós te adoramos. E Senhor, quando o Senhor falar ao meu coração, eu não estarei julgando o critério de quem prega, de quem fala. Qualquer pessoa que estiver ali separada pelo Senhor será um mensageiro meu. Cada pessoa que orar publicamente vai ministrar ao meu coração, vai ministrar à minha vida. E aí a gente faz esse momento coletivo uma extensão da solitude da nossa vida, como diz o Salmo 32. E naturalmente nós seremos ao mesmo tempo num culto, não é?
nós vamos praticar a solitude e a solicitude, porque dentro de um culto é dito, irmãos, vamos ficar em pé, vamos sentar, vamos agora cantar, vamos agora ofertar, vamos agora orar. Nós praticaremos tanto a solitude como, não é, de sermos solícitos a tudo aquilo que for me pedido, porque eu faço parte de um corpo espiritual. E se alguém disser que isso não funciona, funciona. O grande problema é que a maioria de nós, o nosso coração está longe de Deus. Nós estamos com o corpo presente no culto, mas o nosso coração, a nossa mente está longe do Pai. Culturalmente, aquilo que é o ideal não é o real. E na realidade da nossa existência, muitas vezes estamos nos reunindo nesse lugar não para melhor, mas para pior. Porque estamos perdendo o que existe de melhor no nosso ajuntamento. É a presença do nosso Deus. É poder olhar para o lado, sem mágoa, sem ressentimento, e amar o meu irmão em Cristo, como Cristo me amou. E não importa o que haja no nosso meio. Irmãos, quando Deus mandou a gente amar o nosso próximo, é porque geralmente o próximo vai ser o nosso inimigo. Ele mandou amar o inimigo como a nós mesmos, porque muitas vezes nós somos inimigos de nós mesmos. Com os lábios estamos invocando o nome de Deus, mas o meu coração está longe, longe, longe do Senhor Deus. Eu já preguei numa igreja de pessoas cegas. Todos eles hispânicos. Uma experiência sui generis. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Um silêncio tão absoluto. Era de fato uma igreja bem tradicional, mas não havia nenhum som naquele lugar. Era um silêncio absoluto. Mas eu me lembro que quando eu terminei, aqueles homens e mulheres disseram amém. E quantos deles na saída, não é? Na saída daquele culto, disseram para mim assim: eu posso te conhecer, pastor. Eu posso te tocar, eu posso ver cada volta do seu rosto. E depois que me tocaram, eles disseram: pastor, Deus falou ao meu coração. E você imagina eu falando em espanhol nos Estados Unidos, horror, emendando palavras, mas era um respeito profundo. Mas eles não negavam o sorriso, cada vez que eu dizia algo que inspirava a graça. Por outro lado, quando eu dizia que alguma coisa era errada, eu conseguia ver no rosto deles a mudança do rosto e da fisionomia, porque era um só coração no meio de todos. E aí, quando você vê uma igreja assim, se cumpre exatamente aquilo que vocês estão carecas como eu de saber. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum, até o ponto de vender as suas propriedades e bens, distribuindo aos que eram necessitados, cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias tinha igreja. Partiam o pão em suas casas e juntos, dividindo e multiplicando o pão, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração ou mente,
se você preferir, louvando a Deus e tendo com isso a simpatia de todo o povo daquela cidade. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja começou assim. Ela começou pelo viés certo. Mas o inimigo das nossas almas parece que pegou cada um desses versículos e disse: eu vou pisar em cima disto. Todos se dedicavam ao ensino. O diabo diz: você já é mestre, você já sabe tudo. Não tem ninguém que possa te ensinar. Reconhecer o ensino dos apóstolos, não esteja debaixo da autoridade de ninguém. Seja autônomo, não aceite isto. Comunhão, não, só se tiver benefício. Partir o pão, eu quero é prevalecer. Eu quero ter mais do que os outros. Eu quero ter mais. Oração, a da refeição e a oração pública do pastor já é suficiente. Temor de Deus? Não, eu peco porque Deus perdoa. Maravilhas e sinais eu quero. Eu preciso de maravilhas e sinais. Se preciso for, vou ordenar a Deus que haja maravilhas e sinais na minha vida. Ter tudo em comum? Não, pera lá. Cada um cuida da sua vida e ninguém se mete com a minha vida. Porque quando a gente começa a compartilhar a vida nossa com os outros, vira a maior confusão, a maior fofoca. Ser generoso, pastor, vender uma propriedade e dar para pobre. O que é isso? Pobre lá em casa sou eu. Ir à igreja todo dia, continuamente, se reunir no santuário para buscar a Deus, que é isso, pastor? Isso é ativismo religioso. Eu tenho que ter tempo para mim. Tenho tempo para passear, pastor. Tenho que ter tempo para tudo. Não dá, eu não tenho agenda para a igreja mais. Para Deus, se Ele quiser, Ele fica lá no fim da agenda. Bom, se precisar comer refeição com alegria e singeleza de coração, eu quero só saber nessa igreja quem vai levar a picanha. Segundo os diáconos, é sempre o Dinei. Senhor, louvar o Senhor só quando tiver certo tudo. Cair na simpatia do povo, eu não quero ser simpático. Se o vizinho disser que eu estacionei o meu carro 10 centímetros na guia dele, eu vou lá e tiro satisfação. Não quero a simpatia de ninguém não, aqui é o povo de Deus. A gente manda num pedaço, está tudo dominado. Mas eu gosto dessa parte. Acrescentava todos os dias o que ando sendo salvos. É isso aí, pastor. O seguinte, caiu na rede é peixe. Salvo, está salvo, redimido, amém. E está tudo isto. Você imagina se eu lesse um texto desse para qualquer um dos nossos irmãos no primeiro século da igreja, quando eles estavam morrendo por amor a Jesus Cristo, que eles davam a sua vida para assistir um culto, que os seus filhos eram vendidos porque eles eram cristãos. Muitos deles, as suas línguas foram decepadas, alguns deles foram cerrados ao meio, alguns outros foram queimados no fogo por amor a Cristo Jesus. Você percebe que o mundo evoluiu e o cristianismo deu a maior contribuição da evolução do mundo. Onde nasceu a cultura, o ensino dentro da igreja? Qual é a santa casa de misericórdia que você não visita em qualquer parte do mundo? O povo de Deus foi responsável por toda a saúde que existe no mundo. As primeiras bibliotecas, fomos nós que começamos. Toda a grande universidade do mundo que você vai hoje fazer, pagando milhares de dólares por ano, todas elas nasceram dentro de uma igreja. Harvard, Princeton, Oxford. Todas elas eram o fundo de uma igreja que depois se tornaram uma universidade. Ao longo dos anos, essas universidades tiraram até a Bíblia das suas bibliotecas, porque a Bíblia já não era mais o livro a ser lido,
a ser inspirado. Irmãos, o que seria da obra de caridade no mundo se não fosse as igrejas de Cristo na face da terra? Onde tudo isso começou? Começou na igreja. Mas ao longo dos anos, o inimigo das nossas almas cegou o nosso entendimento. Nós amamos a nós mesmos e dizemos: eu amo o Senhor como eu me sinto amado. E aí a cultura nossa, ela é díspare com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando a gente lê tudo isso, a gente pergunta: pastor, qual que é a estratégia de Satanás na igreja contemporânea? Nós vamos dizer a mesma coisa. Ele é contracultural. Tudo aquilo que é cultura veio da onde, irmãos? Tudo aquilo que é cultura veio da onde? Do culto prestado a Deus. A palavra cultura foi emprestada da Bíblia. Falamos muito de cultura hoje, mas a cultura veio do culto, da maneira com que Deus ensinava as Escrituras Sagradas para o povo e transformava o coração das pessoas em pessoas melhores. Hoje nós nos abstemos do culto. Nós nos abstemos do culto e estamos dirigindo as nossas próprias vidas e as nossas próprias existências. Me desculpe de tomar tanto tempo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos voltar às primeiras coisas. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a considerar Deus como o único Deus da nossa vida. E que nós não serviremos a um outro Deus. Nem o Deus que está entronizado na minha mente. Eu vou depô-lo. Eu vou me insurgir contra ele. E vou dizer até ao próprio Deus: leve cativo os meus pensamentos. Eu quero dizer como Jó: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, nos perdoe tantas vezes quando chegamos para adorar e não adoramos, como chegamos para cultuar ao Senhor e não cultuamos. Perdoa-nos, ó Deus, quantas vezes estamos aqui para orar e não oramos. Quantas vezes estamos aqui para aprender e não aprendemos. Ficamos com a nossa mente dividida, com o nosso coração dividido. E uma pessoa de duplo ânimo, o Senhor não pode abençoar. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Que num culto público, que Jesus cresça e que todos nós diminuamos. Que no culto prestado ao Senhor, pregadores, equipe de louvor, todo o pessoal da técnica, que eles diminuam, que Cristo se agigante em nós. Deus, leva cativo os nossos pensamentos. Não queremos perder tempo. Já fomos tão enganados e ludibriados pelo maligno durante tantos anos que vivemos longe de Ti. Agora que eu estou de volta ao lar e o Senhor me recebeu com um pródigo, o Senhor me vestiu com as suas roupas, me deu o seu anel, vestiu as sandálias, fez uma festa e celebrou, porque o filho que estava morto agora reviveu. Senhor, eu quero viver para Ti. Nós queremos viver para o Senhor. E toda oportunidade que a gente puder beber da Tua fonte, nos enriquecer com os rios do Teu conhecimento, qualquer momento que tivermos de louvor e adoração, em todos os nossos ajuntamentos, Senhor, eu te peço, seja entronizado na nossa vida, na nossa mente, nos nossos corações.
Pai, eu quero ser e rogo que cada um dos meus irmãos sejam uma negação da estratégia do inimigo das nossas almas, Satanás, que quer através do mundo me influenciar, ocupar a minha mente e levar o meu pensamento para longe de Ti. Mas eu quero negar essa estratégia maligna. Eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero buscar a Tua face, não porque precise de um milagre apenas, ou precise de uma resposta, mas o que eu quero estar mesmo, Senhor, é a sós contigo. Que na solitude da minha vida eu possa Te encontrar, como ao longo da história os homens Te encontraram nos altos da montanha, nos vales profundos, nos desertos, no ventre de um grande peixe, nos barcos que afundaram, nas ilhas onde os náufragos ficaram. Nós queremos adorar o Deus de todo o universo, em espírito e em verdade. Queremos negar a nós mesmos o nosso bem-estar para poder Te servir, ó Deus. E queremos dizer nesta noite mais uma vez, ó Deus eterno, nesse momento tão gostoso desta nossa celebração na quarta-feira: tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que temos, tudo que somos, todos os nossos dons, talentos e habilidades, eles não são nossos, eles são Teus, Senhor. E queremos realmente viver uma vida abundante de generosidade, de doação, de serviço, de amor para com a Tua igreja e o Teu povo, ó Deus. Queremos nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz a cada dia e Te seguir, Senhor. Tarefa nada fácil, porque o mundo é muito hostil. Esse mundo conspira contra a nossa espiritualidade, mas nós vamos deixar tudo isso de lado para continuar seguindo aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. E eu Te peço agora, ó Deus eterno, nos abençoe no momento da consagração destes envelopes. Pai de amor, eu sei com que zelo e com que responsabilidade manusearemos esses envelopes e esses pedidos. Faremos isto com temor e tremor, porque estamos recebendo do Teu povo a maior responsabilidade, advinda de jejum e oração, fruto, ó Deus, de negação pessoal. E quando isso acontece, ó Deus, só mesmo temor e tremor é que pode resguardar a nossa vida. Ó Deus eterno, e depois desse momento, leve-nos para os nossos lares, guardados pelo Teu poder. E nos traga aqui de volta, ó Deus, quando o encontro for marcado pela Tua igreja, para Te adorarmos, para Te bendizermos, para celebrarmos da Tua ceia nesse final de semana, para ouvirmos de novo e de novo a Tua palavra, ó Deus. Mas nos despeça agora com a Tua bênção e com a Tua paz. E nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vocês podem passar por aqui, homens e mulheres, deixar os seus pedidos aqui. Pode, por favor, terminar com todo o chá e café. Se você trouxe dízimos, ofertas, pedidos de oração, os diáconos estão à portas com as salvas nas mãos para recebê-los, tá bom? Pode deixar aqui, vocês podem ir saindo. Eu vou pedir para que os pastores, por favor, fiquem comigo aqui, porque na saída de vocês, de joelhos, nós vamos colocar todos esses pedidos, essas necessidades, nas mãos do Deus eterno. Depois disso, irmãos, vão em paz. Deus os abençoe. Obrigado pela quarta semana de jejum e oração em tua igreja, a Igreja Boas Novas. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.